Sinergia, fone 3879-3011. Acesse www.sinergia.org.br. Muito bem, né? No espaço do Sinergia, nós vamos conversar com o diretor de política sindical, o Mário Valeriano Dias. E é aquilo que sempre que eu tenho oportunidade de apresentar, e ultimamente não tenho tido condições até de saúde, de estar mais presente, eu reputo, eu destaco o Sinergia. Claro que há outras entidades sindicais, né, com um perfil aproximado e tal, mas o Sinergia é um sindicato cidadão, porque ele não se dedica apenas às questões corporativas dos eletricitários que ele representa. Ele está envolvido em centenas, eu me atreveria a dizer, de atividades, todas elas, de uma forma ou de outra, ligadas aos interesses de nós, população e comunidade. Seja na arte, na cultura, com outros movimentos, enfim, é um sindicato muito atuante. O Mário Valeriano Dias já falou aqui, né, com o Silvio, em programas anteriores, sobre aquele plebiscito, lembram? Após as manifestações de junho do ano passado, quando a presidente da República veio à TV e lançou a ideia de se realizar um plebiscito para definir, para discutir, para ver se há concordância da população da realização de uma constituinte. Pois bem, está em andamento, já desde setembro do ano passado, o que é chamado de plenárias, para organizar o plebiscito, que já tem data definida de 1º a 7 de setembro próximo. Já foram feitas 3 plenárias, Brasília e São Paulo, e a última, também em São Paulo, ocorrida no último sábado. E é sobre ela que o Mário Valeriano vai nos dar a satisfação e o prazer de falar, nos informar, para que todos possamos nos preparar para a hora de votar. O plebiscito é uma votação, obedece basicamente às mesmas regras da eleição comum, né? E acho que só a obrigatoriedade é que não existe, né? Sim, existe também? Não, existe alguma obrigatoriedade com relação a documentos. Só, mas não de presença. Não, a presença ela é possível, na verdade... Não ir. Não ir, exatamente. A gente vai levar a urna, no caso, ela não vai ser a urna oficial, não vai ser Como é que vai funcionar? Só para quem que não sei, para quem também está assistindo pela primeira vez hoje. Sim. O plebiscito, na verdade, ele vai funcionar de uma maneira muito, vamos dizer assim, prática, né? A eleição ela se dá de 1º a 7 de setembro, então, quer dizer, vamos ter um lastro muito grande de tempo para a gente poder colher todos esses votos. Claro. O voto ela é sim, você é a favor de uma constituinte para que reforme o sistema político? Sim, não vai ter um não. Certo. Na verdade, a proposta é a construção de uma nova constituinte, né? Claro. Não se fala em reforma, apesar de que algumas pessoas colocam a reforma no plebiscito. Então, assim, a eleição, vamos ter esse lastro de tempo, então ela pode ser feita, você pode se organizar no seu bairro, por exemplo, pegar uma simples caixa de papelão, ela vai ter validade, não tem problema nenhum. Certo. A única condição que foi dada na terceira plenária foi de que, a plenária nacional que participamos agora, dia 17 em São Paulo, foi de que houvesse documento com foto, né, e que esse documento tivesse amparo legal em todo o país. Tá, essa foi a condição. Tá, interrompendo, depois você continua, é óbvio que o telespectador, alguns, ou muitos, ou vários, e esse programa, você sabe, é reapresentado em horário alternativo ainda hoje, sempre quinta-feira, né? Ao vivo agora, 2h30, e reapresentado a partir das 22 horas de hoje. Mas ele também entra em outros dias e horários alternativos. Então, há alguém que vai perguntar, mas sim, uma urna qualquer, uma caixa de papelão, num determinado local, vai passando e tal, mas quem vai fiscalizar?
É o próprio sistema, os tribunais eleitorais, são as centrais sindicais, enfim, a quem fica a obrigação para que não haja fraude, para que o cara vote 5 vezes o mesmo. É uma pergunta que, claro, até para que depois de feito e com o resultado favorável, não venham querer impugnar dizendo que não houve isso, não houve aquilo. Né? Sim. Se alguém tiver que fazer alguma coisa, que faça agora ou cale-se para sempre. Né? É assim, Jean, a partir da primeira plenária, que foi em setembro do ano passado, de 2013, constituiu-se a partir dali vários comitês, comitês estes estaduais. Né? O nosso foi um dos primeiros. Né? Que maravilha. Então, dali para cá, começa a desenhar todo-se o processo de eleição, todo o processo de captação de votos, claro, criação e formação de novos comitês e assim por diante. Então, com relação especificamente assim à eleição, o nosso comitê, no caso de Santa Catarina, assim como os demais, vão coordenar as suas eleições. Não existe um processo eleitoral assim vinculado ao processo vigente, né? a um tribunal eleitoral, uma coisa do tipo. O plebiscito ele é popular, ele emana do povo. Né? A Constituinte que a gente está propondo, a nova Constituinte do sistema político, claro, ela emana do povo. Mas isso não vai acabar ocasionando questões judiciais? Alguém lá resolve entrar com mandado dizendo que não é liso, que houve problema, que... Já houve pergunta desse nível. Assim, e aí? Assim, a proposta é realmente mexer. Né? Se o plebiscito, vamos dizer, mas a gente de repente vai mudar, vai colher 10, 15 milhões de assinaturas e nada vai andar porque o Congresso não vai avalizar. Mas a gente entende, enquanto povo, enquanto lutadores, né, enquanto que não representados por esse sistema político atual, claro, que algo tem que ser feito. Sem né? dúvida. E é um grande grito. No mínimo, vai ser um grande grito da população. E vou lhe dizer mais, tem que ser feito com certa urgência, porque a população não aguenta mais. Está difícil demais, não é, Patunas, Fernando? Para todo mundo. Sim. É uma questão que a gente vê que o país parece que perdeu um pouco do rumo, do objetivo, assim, sabe? Está meio ao sabor das ondas, né? As pessoas reclamam normalmente dos políticos, né? Todos, claro, nós elegemos os políticos, a responsabilidade é nossa. Dos mesmos políticos que a gente elege. Né? E eles são um retrato da sociedade, eles não vieram de Marte ou de outro país, né? É a gente da gente aí. Então parece que existe assim um ciclo vicioso. Você vota que é melhor, o cara vai lá e não atende o teu voto, atende os interesses econômicos de quem colocou ele lá, de quem o apoiou, claro, né? E espera uma nova eleição para se fingir de mocinho de novo, pede o teu voto de novo, tu vota de novo, quer dizer... Pois mas isso foi desde que começaram as votações no Brasil. Na verdade, é uma herança da ditadura. O sistema político que se criou... Mas antes já era também. Sim, claro, mas a partir Apesar que antes tinha um monte de ditadura também no meio, né? Era um governo para cair, entrava e... A gente entende que isso já veio da nossa Constituinte, que trouxe da ditadura várias mazelas, né, que permaneceram, o grande sistema econômico mandando no país. Né? Hoje a gente elege um político, a gente entende que ele tem ele coaduna com as ideias, mas ele chega lá, é obrigado a fazer determinadas coisas que não são do anseio do povo. E outra, desculpe que eu estou hoje muito prolixo falando, mas é o seguinte... Para completar esse problema de ditadura só e tentar não lhe interromper, até porque a gente tem uma reportagem ainda no segundo bloco sobre manifestações, tal, que vocês vão assistir. Não sei quem, também não vem ao caso, andou falando agora, nas últimas 48 horas, de que é a imprensa que está incitando a população contra a Copa do Mundo. Tu acredita nisso? Eles falaram isso. Normalmente... Gente graúda do governo federal. De que a imprensa é a culpada pela população estar se manifestando contra a Copa. Que a imprensa está incitando a população contra a Copa. A posição do governo com relação à Copa é de que a Copa vai trazer benefícios para o país. A gente entende que várias obras foram feitas no país. Acredito até que traga. Em função da Copa. Claro.
E a imprensa, ela faz de tudo para vender, porque a gente sabe que o horário da imprensa é caro e eles utilizam muito bem esses espaços que eles têm. Claro. E falar mal do governo, principalmente do governo do PT, o governo que veio dos trabalhadores, ele é sempre profícuo para eles, né? Governo, os caras são contra, né? Quer dizer, isso é antigo. Tá, desculpa, não vou interromper mais. Bom, aí é então um plebiscito fiscalizado pelas organizações estaduais constituídas a partir dessas plenárias, exatamente, já a partir da primeira e tal, etc. Isso. Santa Catarina é um dos pioneiros a ter a sua comissão estadual. Em quantos municípios ele vai acontecer? Nós já fizemos no último dia 15 de março, dia 15 de março, um seminário a nível estadual, onde o nosso comitê estadual promoveu esse seminário, né, e conclamou as diversas lideranças no estado todo, as diversas entidades representadas no estado todo, para que viessem a esse seminário, e ali a gente tirou, além da formação, né, que foi um seminário de um dia, de formação também e construção de comitês, claro, para que esses delegados criassem ali os seus comitês nas suas macro-regiões. Então, definimos o nosso estado em 10 macro-regiões. Né? Esses comitês estão não só constituídos, como já estão trabalhando também, claro, trabalhando com atos de rua, como acontece com o nosso comitê daqui, da Grande Florianópolis. Eles trabalham com panfletagem, eles trabalham fazendo programas em rádio, divulgando o plebiscito, claro, da melhor maneira possível. Claro. É claro que em termos de material, a gente sabe que é bem difícil, porque a gente não tem recursos, não tem financiamento nenhum, a não ser os sindicatos que apoiam, e eu vou fazer aqui a defesa do sindicato que eu faço parte, o Sinergia, porque o Sinergia não só apoia, como dá total infraestrutura. Eu estou aqui falando em nome do Comitê Estadual, né, utilizando o espaço de Sinergia. Né? Então, temos o Sintesp também, que é um grande parceiro nosso. E temos também lutado para conquistar novos espaços dentro dos sindicatos e das federações também, porque a gente entende que essa é uma luta de todos, e todos os espaços que têm os trabalhadores, né, que tem um anseio do trabalhador, que, como mesmo tu falou, a gente não aguenta mais o estado de coisas que está acontecendo. Né? A gente sabe que para mudar esse estado de coisas, a gente tem que mudar o sistema político. Né? E para se mudar o sistema político, esse sistema político tem que deixar de existir. Né? Porque se tu me perguntar, por exemplo, mas o sistema político não pode ser reformado? Para tu ter ideia, a gente tem 2 reformas presas no Congresso, né? Temos uma reforma presa na Câmara e vários projetos em andamento de reforma política que estão tentando se encaminhar para nível de Câmara e Congresso, e os políticos simplesmente sentam em cima porque não é interesse para eles. E depois eu concordo gênero, número e grau com relação a essa tão falada reforma política. Até parece, já está ficando parecido com a reforma tributária. Sim. E aí é que, antes da gente ir para o intervalo, que o Fernando lá já nos deu o time, eu não sei exatamente como fazer a colocação para que as pessoas possam entender, mas a reforma política, se vier, quando vier, ela antes ou concomitantemente, junto, sim, tem que reformar o sistema econômico, porque os políticos, na sua grande maioria, todo você mesmo falou e a gente sabe, são eleitos por forças econômicas que, de uma forma ou de outra, recebem de volta os seus investimentos através de não vou dizer benesses do Estado, mas através de participação em diversas realizações do Estado. Então, é o econômico que está travando e segurando a questão política. Porque, e é lamentável que esses senhores da economia, todos eles, os privados e os do governo, não se deem conta que estão inviabilizando, se não os seus filhos, por já estarem crescidos e arrumados, ao contrário dos filhos da classe trabalhadora, que não tem futuro assegurado nenhum, embora estudando, não há essa perspectiva.
não tem como se arranjar. Vão lutar, trabalhar e tentar alcançar um status de vida digno. Então, a economia trava essa questão política. Se não mexer num, não vai mexer no outro. E se fizer reforma política com essa modalidade econômica em andamento, não vai ser uma reforma verdadeira, vai ser uma farsa, mais uma. É por isso, Jean, que a gente não está propondo a reforma. Claro! A proposta da reforma ela não entra em questão. É alterar. É simplesmente o sistema político não nos representa, vamos colocar um outro sistema E aí político. deu para bola. Começa de lá para cá e vamos ver qual vai ser a reação. Um sistema político que o povo tenha voz e vez. Né? E não seja um sistema político a favor desses empresários que tu colocou que estão aí só para eleger Não os seus... nem os empresários, é um conglomerado de famílias. Poder econômico, né? Que detém o comando em cada país. Se você for somar no planeta todo, não tem mais do que 1000 famílias a dominar tudo. E o Fernando lá descabelado, já porque passou do horário, vamos ao intervalo. E voltamos já nesse espaço do Sinergia com o Mário Valeriano Dias, diretor de política sindical. Aguarde um pouquinho só. Sinergia. Fone 3879-3011. Acesse www.sinergia.org.br. Sinergia. Fone 3879-3011. Acesse www.sinergia.org.br. Bom, já estamos de volta com o espaço do Sinergia, com o Mário Valeriano Dias, que é o diretor de política sindical, de políticas sindicais do Sinergia. Nós tratamos no primeiro bloco da questão do plebiscito, que vai ser realizado de 1º a 7 de setembro, a nível de Brasil. Santa Catarina, organizadíssima, saiu na frente, já tem constituído os seus comitês, já está tudo certinho. Vai acontecer de 1º a 7. Houve uma reunião, só para situar você que está ligando agora, né? Aqui a TV Floripa, está entrando agora na internet. 3 plenárias já realizadas a partir de setembro do ano passado. As manifestações foram em junho. A proposta do plebiscito foi da presidente. Então, a coisa está andando e está caminhando. Mas, como eu disse no início, e quem está chegando agora não ouviu, o Sinergia está sempre envolvido com centenas de outras atividades que premiam, que apoiam os anseios das comunidades em geral, do cidadão em geral. Não é só a questão das melhores condições de trabalho dos eletricitários, não é só a questão da precarização por causa da terceirização do serviço, caso na Celesc, enfim, essas coisas que a gente fala aqui com bastante frequência. Quais outras, Mário, manifestações, enfim, atividades, que inclusive nós temos um vídeo para passar a seguir, que você vai chamar, sim, que o Sinergia está envolvido e tocando para frente? Após esse nosso seminário em Curitibanos, a gente teve diversas outras ações
que foram, na verdade, outras formações que a gente propôs, né, para esses comitês. Inclusive as pessoas que compõem o nosso comitê estadual, elas fazem essas formações, vão nas cidades, vão nas regiões que pedem essas formações. Aqui em Florianópolis não foi diferente, a gente realizou há um mês atrás, mais ou menos, a formação de vários comitês regionais aqui na Grande Florianópolis, né? Foi um sucesso. E começamos também com atos de rua, atos de rua promovendo o plebiscito, e o primeiro deles, inclusive, foi motivado no dia 7 último de maio pela Nacional, né? Pela Organizativa Nacional, que eles querem colocar todo dia 7, ou próximo ao dia 7, sempre um ato de rua a nível nacional. Atenção, né? E foi um sucesso porque deu bastante gente, assim, em todos os atos que a gente praticou a nível nacional. A receptividade das pessoas foi de um caráter assim bastante simbólico, assim, que chamou muita atenção da gente. As pessoas recebem bem o plebiscito. Por aquela questão que a gente comentou, né, Jean, de que as pessoas realmente estão cansadas desse sistema político atual. E que uma proposta de construção de um novo processo político, de um novo sistema político, ele passa a ser visto como uma grande chance, de repente, alguma luz no fim do túnel. Assim, o problema é a desesperança, né? A gente não vê ali na frente uma saída, porque senão a gente não teria nenhum problema de sacrificar mais alguns anos se houvesse alguma sinalização clara e disse, bom, até lá vai assim, depois vai ser assado. Não. Então a gente tomou o cuidado de gravar isso num vídeo, é claro que é um vídeo amador, isso é uma pequena produção em cima dele com relação à edição. O Fernando pode colocar para nós agora. Ele foi realizado aqui no Largo da Catedral, né? Foi um ato que a gente fez ali, em torno de umas 4 horas, entregamos para mais de 1000 panfletos, né? E conversamos com as pessoas, dialogamos com as pessoas, colocamos para elas a proposta do plebiscito. E a gente pode ver esse vídeo agora, eu acho Vamos lá, então. É bem interessante. Olha só quem tá chegando, é o Comitê do Plebiscito Popular. Chamazito da associação, Rita do sindicato, Padre Antônio, os meninos e as meninas do movimento estudantil. Vamos construir essa constituinte com muita participação e em clima de mutirão. Pois simbora, meu povo, na palma da mão, vamos fazer um grande mutirão. Simbora, meu povo, na palma da mão, vamos fazer um grande mutirão. O povo quer estar no poder, o povo quer participar, por isso vamos construir o plebiscito popular. O povo quer estar no poder, o povo quer participar, por isso vamos construir o plebiscito popular. Oi, me diga você se está satisfeito com o Senado, com a corrupção no Brasil e com o salário dos deputados, além das empresas que financiam todas as eleições, para chegar no ano seguinte abocanhando as licitações. O povo quer estar no poder, o povo quer participar, por isso vamos construir o plebiscito popular. Opa! A Silvinha conheci, eu briguei com ela por um tempo atrás. Então vamos filmar isso. O que tu entende sobre isso? Você acompanhou isso? Tu tá sabendo? Estou sabendo, sim. Que legal. Você acompanhou como? Pelas mídias pela Globo ou você procurou outras? Não, procurou outros meios, não procurou na Globo. Olha, então a gente já tem um pouco de mudança nesse sistema político. Como que a gente vai fazer essa mediação e essa comunicação em relação ao povo? Então, falando pra você, o plebiscito popular para uma constituinte soberana e exclusiva do sistema político vai estar acontecendo na Semana da Pátria, do dia 1 ao dia 7 de setembro. O que nós vamos estar perguntando para a população? Se a população quer ou não essa constituinte para fazer as alterações necessárias para a participação popular dentro desse sistema. E aí, como que será a sua votação? Será sim ou não? A favor, né? Ai, que bom. Com certeza. Então, tá bom, isso do jeito que está. Então, nós queremos reconstruir uma nova sociedade. Discutir uma nova forma de governo e de vida. Acha legal? Então, vamos explicar. Aí Oi, dia 1º e dia 7 de setembro, a gente está conhecendo o Brasil inteiro. Aí eu queria que
Exatamente, fazer uma constituinte mais. E aquelas pessoas que estavam lutando naquela época. Tem outro material. Está explicando um pouquinho, tem mais material aqui. Na verdade, até setembro, né? Vocês foram. E os movimentos estão organizando para se perguntar para vocês querem uma reforma política no Brasil ou não. Para fazer a reforma política, nós estamos sugerindo uma constituinte exclusiva. Estamos pedindo para as pessoas que querem uma reforma política, ou seja, eu não quero mais sistema político aqui, não quero mais deputados elegendo, se elegendo, não quero mais senador, eu quero mudar, eu não quero mais o judiciário, não podemos, né? Eu quero discutir o jeito que a política está organizada no Brasil. Então nós estamos fazendo esse movimento a nível nacional. Todas as mídias de 1 a 7 de setembro, a gente vai fazer uma votação em vários locais aqui, para as pessoas dizerem assim, sim, eu quero, ou não, eu não quero. Sim, eu quero uma reforma política, eu quero uma constituição política. Sejam eleitos num processo muito trabalhoso. Primeiro a 7 de setembro, nós faremos nossa votação. Então, só para vocês já ficarem antenadas, se vocês quiserem fazer debate, se quiserem levar para a escola, no trabalho, lá no bairro, tá? A gente está à disposição para fazer esse trabalho. O povo quer participar, por isso vamos construir o plebiscito popular. Tem muita coisa Queremos puxar um constituinte exclusiva que irá realizar nossa reforma política, criando mecanismos de controle e fiscalização, aumentando o poder do povo, promovendo a transformação. Simbora! O povo quer estar no poder, o povo quer participar, por isso vamos construir o plebiscito popular. O povo quer estar no poder, o povo quer participar. Grande e longa caminhada começa com o primeiro e pequeno passo. Há que andar para frente, há que se dar o passo para poder alcançar uma melhoria, né? Haverão mais atos desse... Bacana, muito bacana. Na Grande Florianópolis, a gente está promovendo também para o estado todo. Aliás, falando disso, Mário Valeriano Dias, diretor de política sindical, quinta-feira próxima, dia 29 de maio, para você que está vendo, né, o programa repete ainda hoje, que é uma quinta-feira, o Sinergia promove esse 9º Congresso dos Empregados da Celesc, né? Isso, esse é o nosso 9º congresso, né? Certo. O congresso dos empregados da Celeste vai acontecer agora de 29 a 31 de maio na cidade de Laguna. Laguna. Né? Todos os delegados já estão habilitados e credenciados a ir nesse congresso. Né? Ele é um patrocínio da Intercel, da PCelesc, né? da própria Celesc, da Credelesc. Todos, tem Celos. A PCelesc também está envolvida. Intercel. O que é esse ARC aqui? É C isso aqui, né? É APC. APC, desculpa, isso. Não é R, é P. Legal, muito bom. 29 a 31 O tema do nosso 9º congresso é a gestão da Celesc, é a organização dos trabalhadores. Né? A gente vai trabalhar essa questão de como está a Celesc hoje, como ela está sendo vista no âmbito dos trabalhadores e perante a sociedade. Né? Vamos também tentar trazer os trabalhadores aquela visão de uma Celesc pública, mais uma vez, uma Celesc ser eficiente, né? E para que o governo do estado tenha um pouco mais de carinho por essa empresa, que é uma empresa que é do povo catarinense. Ela foi construída pelo povo catarinense. Então ninguém tem o direito, né, de chegar e bagunçar ela, sucatear de uma forma que a gente está vendo hoje em dia. Claro que a gente entende que o sistema, a energia no Brasil hoje está sendo tratada de uma maneira mercantilizada. Mercantilista. Mas não é o nosso caso aqui. Aliás, o Brasil... A gente entende que a energia é um bem público. Né? Brasil, para capitalista, falta muito. O Brasil é mercantilista. Aliás, Exatamente. Praticamente toda a América. E o 9º Congresso, todos os congressos da Celesc, eles são sempre uma promoção do nosso representante no Conselho, né, o Jair. Ele sempre promove o Congresso, todos os anos nós fizemos, aí buscamos sempre o apoio, porque ele norteia as decisões, ele norteia as ações do nosso representante no Conselho. Tá bom. Muito obrigado ao Mário Valeriano Dias, diretor de políticas sindicais, de política sindical do Sinergia.
conversou hoje conosco sobre a questão do plebiscito, sobre as 3 plenárias já realizadas, a última no último dia 17 de maio, o plebiscito já definido de 1º a 7 de setembro. Já vimos aí há pouco, né, um dos atos que vem sendo definidos para serem realizados sempre, se não no próprio dia 7 de cada mês, nas proximidades, para mobilizar. E, por fim, essa questão do 9º Congresso dos Empregados da Celesc, na próxima quinta, dia 29. Obrigado ao Mário, obrigado e um abraço a todos os amigos aí do Sinergia, em especial a você, assinante NET, que esteve nos acompanhando, e também a você, internauta, que em tempo real também está conosco. E fiquem ligados, continuem aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sinergia, fone 3879-3011. Acesse www.sinergia.org.br.